Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no 7º capítulo. Evangelho de João, no 7º capítulo. A partir do último versículo, que é o 53, vamos pelo 8º capítulo até o versículo 11. Evangelho de João, 7º capítulo, partindo do versículo 53, que é o último, até o 8º versículo 11. E assim nos diz o texto: e cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai, e não peques mais. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Ó Senhor Deus misericordioso, maravilhoso, cheio de graça, de poder, de majestade. Ó Senhor, mais uma vez dependemos de Ti, da Tua graça, da exposição de Tua palavra. Tanto para que ela seja exposta, Senhor, quanto para que ela seja entendida em cada coração. Te pedimos mais uma vez misericórdia da Tua parte, Senhor. Que o Senhor venha nos transformar o coração. Que o Senhor venha nos dar esperança, venha nos consolar, mas também nos confrontar e corrigir como Pai amoroso que o Senhor é, que disciplina todo filho a quem ama e quer bem. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados, esse texto é bastante conhecido. Até mesmo quem não conhece as Escrituras, quem não tem o hábito de ler a Bíblia, como os não cristãos, e até aqueles que não gostam da Bíblia, conhecem esta passagem. E eu creio que em algum momento você já ouviu alguém dizer: se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Alguns dizem isso, tornou até de certa forma um jargão para situações difíceis e constrangedoras em alguns momentos. Mas este momento aqui é um momento singular. Nós cremos que esta é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, autoritativa para as nossas vidas. E nós cremos que, mais uma vez aqui, o Senhor Jesus Cristo manifesta a sua divindade e também manifesta graça e misericórdia aos homens. O apóstolo João foi usado para escrever esse evangelho, que é maravilhoso, que é um evangelho que mostra as últimas semanas, digamos assim, com mais especialidade do que os outros evangelhos. João focou de muitas maneiras os últimos momentos de Cristo, os últimos discursos e momentos que foram muito marcantes para a vida dos apóstolos. E aqui Cristo é mostrado por João como o Verbo, como aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, como o princípio de todas as coisas, como o princípio, o autor e o conservador da vida. O
que estava com Deus no início, criando todas as coisas, e é aquele que mantém todas as coisas também, que está à destra do Pai e continua a exercer o seu reinado, o sacerdócio, que também é profecia. A maior parte desse livro registrou os últimos momentos dele com os discípulos, mas mostra de maneira maravilhosa a sua prisão, o que antecedeu aquela prisão, os momentos em que ele teve com os discípulos, a última Páscoa, foi um momento tão marcante. Cristo estava ali, dizendo: olha, eu estou angustiado. Sim, eu queria já muito ter convosco este momento, celebrar com vocês esta última Páscoa. E a última Páscoa, então, foi ali celebrada, e a primeira ceia, então, foi celebrada. Ela foi ali instituída, naquele momento que foi também tão difícil para o nosso Salvador, Jesus Cristo. Nesse período aqui, após aquele tempo com os samaritanos, inclusive a própria música cantada pelo nosso Ismael, foi o sermão do domingo passado, retratando esse capítulo de João, ele mostrou o tempo que ele teve com os samaritanos. Depois da mulher, um grupo de samaritanos veio e ali foi ter com Cristo: olha, realmente este é o Cristo, esse é o grande profeta, vamos ver se o que essa mulher disse é verdade. E ao final da narrativa, nós vemos no 4º capítulo que eles disseram à mulher: mulher, já não é pelo que tu nos disseste, mas é pelo que nós mesmos testificamos. Nós mesmos temos visto que ele é realmente o Messias, o Salvador do mundo. Então Cristo, nesse período, ele fez alguns sinais e proferiu uns discursos que foram muito marcantes. Então ele curou o filho de um oficial do rei, curou um paralítico, multiplicou pães e peixes, também andou sobre o mar. E proferiu ali pelo menos 2 discursos muito marcantes no período da festa dos tabernáculos. Então esses discursos marcantes foram, primeiro, quando ele fala após multiplicar pães e peixes, no 6º capítulo. Em suma, naquele discurso ele está dizendo: olha, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão jamais voltará a ter fome. Vossos pais comeram o maná, o pão que desceu do céu no deserto, e morreram. Mas quem comer do pão que eu der, nunca mais voltará a ter fome. E ele afirmou outra vez: eu sou o pão da vida. E o outro discurso marcante, no 7º capítulo, foi ele dizendo que, olha, eu sou a fonte de água viva. E quem beber desta água que eu der, do seu interior fluirão rios de água viva. Como ele falou para a mulher no 4º capítulo: quem beber da água que eu lhe der, jamais voltará a ter sede. Em suma, Cristo afirmou que a sua carne era a verdadeira comida e que o seu sangue era a verdadeira bebida. Então foram discursos marcantes que ele deixou com seus discípulos e também com a multidão. É claro que os religiosos da época, após ouvirem muitas coisas e a murmuração do povo, estou falando aqui do contexto desses capítulos, esses fariseus, os principais sacerdotes, eles enviaram guardas para prenderem o Senhor Jesus. Esse que está dizendo que é o Messias, que é o Cristo, que está cativando todo o povo com seu ensino, o ensino que é contrário à lei de Moisés, esse homem deve ser preso e ele deve morrer. Era isso que estava na mente e no coração daqueles religiosos, fariseus, saduceus e dos escribas. Então eles enviaram os guardas para prenderem o Senhor Jesus. Mas esses guardas não conseguiram prender o Senhor Jesus. O que foi que eles disseram? O que eles afirmaram quando voltaram aos seus superiores? Olha, ninguém jamais falou como ele. Nós não podemos prendê-lo. Discutindo então entre si, após esse retorno dos guardas, inclusive na discussão estava ali Nicodemos, que no 3º capítulo teve aquela conversa com o mestre. Eles então deixaram a questão de lado. E como vimos no último versículo lido, e cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, como vemos aqui no começo do 8º capítulo, foi para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, digamos assim, era um dos pontos de parada do Senhor Jesus. Era um dos pontos preferidos dele. Para quê? De muitas maneiras, e muitas vezes, para orar, para ter um tempo de comunhão com o Pai. E como nós vemos aqui no decorrer do texto, ele vai ter esse tempo. Novamente virão os religiosos, e dessa vez eles virão com uma cilada.
Nós vamos então expor nesta manhã esse texto com o seguinte tema: Jesus, o Salvador e o justo juiz. Jesus, o Salvador e o justo juiz. Então eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo. Jesus, o Salvador e o justo juiz, em primeiro lugar, é reconhecido como mestre da lei pelo povo. Após aquela discussão, com uma pergunta que Nicodemos fez, me refiro aqui ao final do 7º capítulo, que os fariseus não conseguiram responder, porque quando eles começaram a falar sobre o Senhor Jesus Cristo, o que foi que Nicodemos afirmou? Olha, desde quando nós vamos julgar o homem sem antes ouvi-lo? E aí, digamos assim, eles apelaram. Olha, porventura, você não conhece não? Porventura vai vir alguma coisa boa lá da Galileia, lá de Nazaré? E aí, acaba a discussão, cada um vai para sua casa. E o Senhor então vai para o Monte das Oliveiras. O mestre ia ao templo de madrugada todos os dias, provavelmente nesse período. E o povo corria para ouvi-lo. Se você de uma leitura depois do outro texto paralelo, que é do Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículos 37 e 38, que é o texto correlato a este, você vai ver que praticamente todos os dias é que o mestre ia para lá de madrugada e o povo corria para ouvi-lo. Quem acordaria tão cedo para ouvir alguém que não trouxesse impacto para a sua vida? Quem acordaria tão cedo para ouvir alguém que não mexesse com a sua estrutura? Somente um verdadeiro mestre da lei faria isso com o povo. Era o povo de Deus. Estavam num período difícil, sem dúvida alguma. Muitos já estavam ouvindo uma interpretação errada da lei, equivocada da lei, há muito tempo. Mas quando eles começaram a ouvir a Jesus, eles perceberam nele uma grande diferença. Um outro texto que corrobora com isso é no próprio Evangelho de Mateus, ao final do que conhecemos como o Sermão do Monte. O relato, o comentário ali de Mateus é o seguinte, no versículos 28 e 29 do 7º capítulo de Mateus. E quando eles acabaram de ouvir as multidões, o discurso do Senhor, elas ficaram maravilhadas, porque ele falava como quem tem autoridade, e não como os escribas dos fariseus. A autoridade era algo percebido no discurso do Senhor Jesus. Ninguém acordaria tão cedo para ouvir se não fosse um verdadeiro mestre. O povo reconhecia a Jesus como o verdadeiro mestre da lei. E nesse contexto nós vemos que os guardas não puderam prendê-lo. Eu estava tentando imaginar aqui o Senhor no discurso, durante o discurso, os guardas chegando para prendê-lo, e esses mesmos guardas foram capturados pelas palavras do Senhor Jesus. Tente imaginar eles ouvindo e talvez se perguntando: eles me mandaram prender esse homem. Talvez, é claro que estamos aqui conjecturando, talvez um conversando com o outro: rapaz, nós vamos prender esse homem. E eles não puderam fazê-lo, porque provavelmente foram capturados pela palavra do Senhor Jesus, pela autoridade com que ele falava. O local, provavelmente aqui, onde ele se reunia e o povo afluía para ouvi-lo, deveria ser o pátio externo, que servia como ponto de encontro, inclusive, para muitos escribas, que ali eles reuniam seus alunos e então falavam e ensinavam a eles a lei. Então nós vemos que o povo reconhecia o Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro mestre da lei, e por isso corriam para ouvi-lo, e inclusive acordavam muito cedo também para fazer isso. Então, em segundo lugar, Jesus, o Salvador e o justo juiz, era perseguido pelos mestres da lei. Vamos ver isso aqui do versículo 3º ao 6º do 8º capítulo. Então, a narrativa de João nos leva a entender que num destes dias em que ele estava ali ensinando, discursando ao povo, os escribas e fariseus chegam e levam uma mulher ali para o mestre. Segundo eles, ela fora surpreendida em flagrante adultério. O lugar onde Cristo se reunia, como falamos, era o pátio externo, era um local público. E facilmente um grupo poderia se misturar à multidão
e ficar ali no meio. E talvez, de um momento ou outro, fazer alguma pergunta. E foi o que esses fariseus e escribas fizeram. Eles puseram a mulher ali no meio de todos, e então veio uma provocação ao Senhor Jesus, usando a lei de Moisés. Então eles disseram que a pegaram em flagrante adultério, e segundo a lei, ela deveria ser apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Quando eles usam o termo mestre, se referindo ao Senhor Jesus, se dirigindo a Ele, muito provavelmente, eles não falavam isso de coração. Talvez falassem com ironia, ou talvez olhando para Ele, dizendo mestre no coração, mas querendo dizer outra coisa. Talvez farsante, impostor, ou qualquer outra coisa que fosse. Talvez você tenha passado por alguma situação, ou conheça. Alguém cumprimenta o outro, usando um termo, um título, ou de alguma maneira, ou às vezes usando uma palavra carinhosa, um termo afetuoso, mas no fundo, o que está lá dentro não tem nada a ver com afeto ou com respeito. Um exemplo: vem alguém de quem você não gosta, ou que você tem antipatia por ele ou por ela, mas você tem que falar com ele ou com ela. Então você vem, é aquela frase: meu querido, minha querida, mas no fundo não é isso que está no coração. Quando esses religiosos se referiam a Cristo, muito provavelmente havia essa questão no interior deles, chamar de mestre, mas não reconhecê-lo como mestre de fato, e até vê-lo como um inimigo da lei. Mas eles usam o termo aqui, mestre. Essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei de Moisés está escrito que ela deve ser apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Escribas e fariseus eram mestres da lei. Eles ensinavam a lei. E muitos deles ensinavam bem. Cristo chega a dizer o seguinte, em dado momento, num dos evangelhos, no evangelho de Mateus: olha, escutem o que eles dizem, ouçam o seu ensino, mas não os imitem nas suas obras. Não imitem o que eles fazem. O Senhor, de vez em quando, no período do seu ministério, era afrontado, era atacado por esses escribas, fariseus e saduceus. Eles queriam pegá-lo em algum momento, em alguma falta. Eles queriam vê-lo tropeçar em algum mandamento ou em algum detalhe da lei, para terem de que acusá-lo. Essa aqui não foi a primeira vez. Houve outros momentos em que eles tentaram fazer isso. Mas aqui, nesse momento específico, eles queriam algo concreto para levar para o sinédrio e então acusá-lo de acordo com a lei. Mas o Senhor não deu a mínima a eles de início. O Senhor os ignorou literalmente de início. Ele inclinou-se para escrever no chão. Ele talvez estava ali falando, proferindo um discurso ao povo. Eles chegaram com essa provocação. O Senhor talvez olhou para eles, ouviu o que eles disseram e se inclinou, foi para o chão e começou a escrever. Alguns acham que talvez a desenhar ali no chão com o dedo. Então, algumas coisas aqui a analisar primeiro. A acusação feita por esses religiosos era provavelmente infundada. Se fosse flagrante adultério de fato, onde estava o homem? De acordo com Levítico, no capítulo 20, versículo 10, e Deuteronômio, capítulo 22, de 22 a 24, quando houvesse realmente flagrante adultério, os dois, homem e mulher, deveriam ser levados à praça, deveriam ser levados ao público para então serem apedrejados. Segundo, eles conheciam muito bem a lei e não precisavam que Jesus dissesse coisa alguma para eles. Estava claro que era uma armadilha. O interesse desses homens não estava no zelo pela lei do Senhor, de forma alguma. Eles estavam motivados ali pelo ódio que eles tinham por Cristo. Porque Cristo apontava os pecados deles. Cristo estava dando a interpretação correta da lei do Senhor ao povo.
e também por se dizer Messias, o desejo daqueles homens era fazer o Senhor cair numa armadilha para que eles pudessem então levá-lo ao sinédrio, condená-lo e matá-lo. Considerando mais algumas coisas aqui. Primeiro, se o Senhor Jesus Cristo rejeitasse a lei de Moisés, perderia credibilidade diante do povo e poderia ser acusado então no sinédrio. Segunda coisa, se ele concordasse de imediato com aqueles homens, a sua característica de compaixão, de misericórdia, seria também agora desacreditada diante do povo. E terceira consideração, se ele tivesse consentido com o apedrejamento, ele teria problemas com as autoridades romanas, porque somente os romanos ali poderiam consentir em morte, somente eles poderiam condenar alguém à morte e então executar isso. Só para deixar mais claro na mente, por isso que eles levaram Cristo para os romanos. Por isso, Pilatos esteve ali para julgar, dizendo se ele seria levado à morte ou não. Naquele momento, naquele contexto de Israel, os romanos tinham autoridade e poder sobre eles, e eram eles quem definiam e ordenavam quem morreria e quem viveria. Os judeus não poderiam fazer isso, nem o sinédrio poderia fazer isso. Então os escribas e fariseus, em seu ódio contra Cristo, estavam usando a lei de Deus com um fim tremendamente carnal e maligno. Estes homens eram astutos, eram muito espertos e perseguiam o Senhor Jesus Cristo em cada oportunidade que tinham para conduzi-lo à morte. Mas ele só se entregou à morte no tempo devido. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 14 a 18, Cristo mesmo dá testemunho sobre sua autoridade, sobre a vida e sobre a morte, e sobre o seu sacrifício por nós. Ele diz, olha, ninguém tira a minha vida de mim, eu voluntariamente a dou. Tenho poder para dá-la e tenho poder para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Cristo não foi preso por causa da vontade dos homens. Não foi preso por causa da justiça dos homens daquela época. Cristo foi preso porque ele entregou a sua vida na morte. Ele entregou a si mesmo para ser preso, para sofrer, para morrer, por vontade dele, por vontade própria, foi que ele fez isso. Então, como vimos, Jesus, o Salvador, o justo juiz, em primeiro lugar, é reconhecido como mestre da lei pelo povo. Em segundo lugar, ele é perseguido por esses mestres da lei. Em terceiro lugar, Jesus, o Salvador e o justo juiz, era perfeito em julgar e incomparável em misericórdia. E aí vai dos versículos 7 até o 11. Então, como Cristo não deu a atenção que esses homens queriam, eles insistiram para arrancar uma resposta dele. O mestre então se levanta e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Após dizer isso, ele se inclina novamente e volta a escrever no chão. Não se sabe o que ele escrevia ou o que estava fazendo ali, mas ele volta e novamente não dá a mínima atenção que aqueles homens queriam que ele desse. Cristo fez esta lei que eles citaram e a entregou a Moisés lá no monte. Ninguém ali poderia ser comparado a ele em termos de conhecimento da lei que ele mesmo fez, que ele mesmo entregou a Moisés. O problema é que aqueles homens eram cegos, eram incrédulos e não sabiam com quem estavam lidando. Diante deles estava o autor da vida, o Senhor da vida, o Senhor da lei, o fim da lei, que era Cristo. Mas eles estavam cegos e incrédulos e não puderam perceber isso. Ao ouvirem então a resposta de Cristo, acusados pela própria consciência, pois eles sabiam que estavam pecando naquilo que estavam fazendo. Por isso, do mais velho até o mais novo, começaram a sair um por um, ficando então somente o Senhor Jesus Cristo e a mulher ali no meio. Alguns comentaristas acham que o fato de falar ali no meio era ficar no meio entre Cristo e a multidão que estava ali ouvindo a ele enquanto ele estava proferindo aquele discurso. Então se crê que os fariseus
e escribas foram embora e ficou ali Cristo e ali junto o povo que estava ouvindo enquanto ele estava proferindo o discurso e ouvindo aquela provocação também desses religiosos. Com apenas uma frase, o Senhor os encosta na parede. De acordo com a lei, voltando para Deuteronômio no capítulo 17, versículo 7, no capítulo 13, em outros textos ali também há isso que é repetido. As mãos das testemunhas, ou a mão da testemunha, deveria ser a primeira a atirar a pedra contra a mulher. E depois a mão de todo o povo deveria então apedrejar até a morte. Não é que eles deveriam ser perfeitos, não ter nenhum pecado, mas eles não poderiam ter participação naquele pecado específico, naquele pecado de adultério. E não poderiam pecar em colocar em prática a lei. Eles não poderiam adulterar a lei, modificá-la. Como argumentamos antes, vocês devem ter em mente, segundo a lei que está no Pentateuco, quando houvesse flagrante de fato, os dois deveriam ser levados à frente, à praça, para serem apedrejados. Novamente a pergunta: onde estava então o homem, se foi realmente flagrante adultério? Alguns até perguntam: será que ele conseguiu correr? Eles levaram somente a mulher? Ou será que eles foram tão machistas que deixaram o homem de lado e levaram só a mulher? Talvez fosse parente de alguns deles, quem sabe? São conjecturas, são coisas que nos fazem pensar por que eles fizeram aquilo. Mas em suma vemos que eles fizeram aquilo para tentar pegar Cristo numa falta. Eles estavam conscientes de que estavam agindo em desacordo com a lei de Moisés. Eles sabiam que estavam pecando. Primeiro, para a gente fechar e ficar muito vívido na mente: onde estava o homem, já que foi um flagrante adultério? Segundo, porque levaram somente a mulher. E terceiro, a intenção não era cumprir a lei, mas fazer outra pessoa pecar contra a lei, no caso, o Senhor Jesus. O Senhor então se levantou e, não vendo mais nenhum daqueles acusadores, pergunta então à mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela: ninguém, Senhor. E ele então se volta a ela e diz: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. As palavras do Senhor Jesus Cristo deixam claro aqui que ele não livrou a mulher da culpa. Em nenhum momento há alguma justificativa dela dizendo que: olha, Senhor, me pegaram aqui, mas eu não tive nada a ver com isso. Era para incriminá-lo, era para realmente fazê-lo cair numa armadilha. A mulher não faz absolutamente nada. Ela não diz nada em relação a isso. Cristo, o Senhor Jesus, que era conhecedor do coração humano, também não disse: filha, eu sei que você foi uma vítima. Ele não diz isso. Vítima no sentido do pecado do adultério. Ela foi vítima naquela armadilha como instrumento nas mãos daqueles homens. Cristo não alivia a questão do pecado em relação a essa mulher. Ele não disse: vá em paz porque você é justa, porque você não pecou. Ele não diz isso. Ele diz: vai e não peques mais. Ele agiu com misericórdia, sim. A atitude de Cristo foi de perdão, foi de perdoar aquela mulher. Assim como no Evangelho de Marcos, no 2º capítulo, aquele paralítico que fora levado pelos seus 4 amigos. Quando o Senhor olha para ele, qual a primeira coisa que ele diz para aquele paralítico? Filho, perdoados estão os teus pecados. E aí começam a falar uns com os outros: quem é isso? Quem é esse que pode perdoar pecados? Quem pode perdoar pecados se não Deus somente? Começam a murmurar, começam ali a razoar. E o Senhor vem então e diz: olha, para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade na terra também para perdoar pecados, eu também digo: toma o teu leito, levanta e vai para a tua casa. Mais uma vez, Cristo demonstra aqui a sua divindade. Porque quem é que pode perdoar pecados se não Deus? Sim, o Deus misericordioso, e que também é o justo juiz, que julga perfeitamente e que é rico em misericórdia. O Senhor agiu também como o Senhor e legislador da aliança.
Ele julgou perfeitamente a questão. Ele não a condenou e disse, vai e não peques mais. Quer dizer, vai e de agora em diante, não cometa mais esse pecado. Vai e não cometa mais esse pecado. Houve no passado, no Antigo Testamento nós vemos isto, e há pelo menos um homem que pecou, digno de ser morto, mas o Senhor o perdoou, que foi Davi. E Davi pecou justamente adulterando e depois assassinando um homem. Quando o profeta vem a ele e diz, olha, mas o Senhor te perdoou, você não vai morrer por conta disso, embora você vá sofrer as consequências deste pecado, de adultério e de assassinato. Deus é o Deus perdoador, misericordioso, gracioso, desde o Antigo Testamento. E o que o Senhor fez aqui com esta mulher, Ele já havia feito no passado, com um dos seus servos. Trazendo aqui então para nós algumas aplicações. Quando a palavra de Deus é exposta, com toda a fidelidade que seja possível, pela graça e misericórdia de Deus, Cristo continua ensinando a sua lei ao seu povo. Ele continua usando os seus servos, homens imperfeitos, mas que são seus servos, e que são usados por Ele, apesar de imperfeição, de limitações e tantas coisas mais. Sendo assim, a igreja deve ter cada vez mais sede e fome pela lei do Senhor, pela palavra do Senhor, pela lei divina, que é a palavra de Cristo. É por ela que a fé vem e é fortalecida. É pela palavra de Cristo. É claro que entenda-se de uma maneira interessante, precisamos dizer aqui, quando se fala na palavra de Deus, a lei do Senhor, em alguns momentos e contextos, ela se refere ao Pentateuco. Mas em alguns momentos, quando se fala a lei do Senhor, se refere também aos seus mandamentos como um todo, que se encontram nas Escrituras. O Novo Testamento também é mandamentos que fazem parte da lei do Senhor. Então, por conta disso, falsos mestres, homens que têm interesses escusos com a lei de Deus, seja de enriquecer, seja de obterem status, fazendo com que seu nome seja célebre, que não expõem fielmente a palavra de Deus, eles não devem ser ouvidos e não devem receber nenhum tipo de apoio aos seus ministérios corruptos. Homens que às vezes falam tão bem, são tão cativantes, até choram, se emocionam em alguns momentos, mas quando vamos ver o conteúdo do que eles falam, não é a Escritura que eles estão ensinando de maneira devida, não é a interpretação das Escrituras que eles estão ensinando, mas estão falando de acordo com o engano do próprio coração e de acordo com as suas intenções escusas, e enganando a muitos. Não deem ouvidos a homens como estes. Se você, porventura, escuta algo na TV, na internet ou no rádio, esteja com a Bíblia aberta e confira o que está sendo dito ou pregado. E se você verificar que realmente é um falso mestre, pare de ouvi-lo a partir de então. Se você talvez ajudasse esse ministério de alguma maneira, pare de fazê-lo. Porque você assim estará contribuindo com o engano, para que o mundo continue sendo enganado, inclusive a igreja também seja enganada de alguma forma. Não podemos sair dos pés do nosso amado Mestre e Senhor Jesus Cristo, para ficar aos pés de outros mestres que não ensinam a lei do Senhor. Todo aquele que não vier da parte dele deve ser rejeitado. Ele nos diz como, nos ensina como na Escritura. Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos vocês conhecerão se eles são falsos mestres ou se são verdadeiros mestres. A lei de Deus é boa e santa. O problema com a lei de Deus está nas más interpretações que as pessoas fazem dela. Há pessoas que dizem, a lei não tem mais valia, não vale mais. Completamente equivocado. A lei do Senhor continua valendo. Qual é a exceção? Que leis não valem mais hoje? As leis cerimoniais, aquelas leis civis ali que eram exclusivamente para Israel. Porque Cristo cumpriu todas estas leis. Cristo, Ele é
o cumprimento da lei. É por isso que na carta aos Romanos Paulo diz, porque o fim da lei, ou seja, a finalidade da lei. Eu já ouvi pessoas dizerem, até homens sérios, mas infelizmente equivocados, dizendo que, olha, Paulo afirmou, o fim da lei é Cristo, então com Cristo a lei não tem mais valia. Não é bem assim, na verdade não é nada disso. Quando Paulo diz ali, o fim da lei é Cristo, a finalidade da lei, o objetivo da lei, o objetivo é Cristo. E o próprio Cristo vem e reafirma a lei que ele mesmo deu no Antigo Testamento como o Decálogo, que é conhecido como a lei moral de Deus. Os 10 mandamentos continuam valendo. E outros mandamentos e leis que vêm como princípios colocados pelo Senhor no decorrer desta revelação, que cremos e ensinamos que foi uma revelação progressiva. Então, a lei do Senhor é boa, é santa e ela continua valendo. As leis que não têm mais validade são, por exemplo, sacrifícios de animais. Isso não fazemos mais. A lei apontava para Cristo porque Ele é o fim dela, a finalidade da lei. Apenas as leis cerimoniais, as instituições como o templo, por exemplo, isso não tem mais valia. Porque a partir de Cristo, quem passa a ser o templo? Eu e você. Somos o templo de pedras vivas. Embora o templo aqui continue tendo a sua importância, é o lugar que nos reunimos, devemos vir sempre. Mas como instituição, o templo visível não é o lugar onde Deus habita. Precisamos atentar para estas coisas. A lei é boa também na aplicação das suas sanções. Ela é sustentada pelas promessas de Deus, que não são apenas temporais, como por exemplo o 5º mandamento. Continua tendo validade, sim, honra teu pai e tua mãe. Mas também as leis que são especificamente espirituais, como os 3 primeiros mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Leis que são espirituais e continuam com a sua validade. Devemos ter todo o cuidado, e aqui agora em relação ao pecado, devemos ter todo o cuidado quando nos levantarmos para apontar o dedo e acusar algum irmão ou irmã de pecado. Se o fizermos, que seja de acordo com o caminho que as Escrituras nos dão, e em verdade. E que o objetivo seja a glória de Deus e a restauração do irmão ou irmã acusado. Se vemos alguém pecar, o que devemos fazer? O que a Bíblia nos ensina, o que Cristo nos ensina. Se tu vires teu irmão pecar, ou teu irmão pecar, vai a ele, e tu e ele só conversem. Tente convencê-lo, mostrar-lhe o pecado. E se ele se arrepender e abandonar o pecado, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, vai agora com 2 ou 3 testemunhas e tenta novamente persuadi-lo. Se ele ainda assim não quiser, não se arrepender, aí sim o caso deve ser levado à igreja. E se ele não quiser ainda assim ouvir a igreja, aí sim deve ser tratado como gentil e publicano. E o que quer dizer isso? Ele tem que passar agora a ouvir o evangelho de novo. Não é que nós vamos agora escanteá-lo, não vamos mais falar com ele onde vermos, vamos rejeitá-lo. Não. É pregar o evangelho de novo para ele, orar por ele, para que Deus quebrante o coração dele. E se não havia novo nascimento, para que haja então o novo nascimento por graça e misericórdia do Senhor. Nós seremos tentados a usar a lei para embaraçar pessoas que nos fizeram mal, pessoas de quem não gostamos. Seremos tentados em muitos momentos a fazer isso. Mas que o Senhor nos livre de tal coisa. Que o Senhor seja misericordioso e nos livre disso. Porque usar a palavra de Deus para tentar macular alguém, como sempre, o pecado cometido é primeiro contra Deus e depois contra o nosso irmão.
Nosso Senhor e Salvador nos conhece por dentro, completamente, cada detalhe, cada milímetro de nós no interior, Ele conhece muito bem. Ele sabe discernir todas as intenções do coração. A sua palavra é viva e eficaz. Ela discerne os pensamentos e os propósitos dos nossos corações. A carta aos Hebreus, 4 capítulo, versículo 12, deixa isso muito claro. Ela penetra e vai até a divisão de juntas e medulas, de alma e espírito, e sabe discernir qual é a minha motivação e qual é a tua motivação para fazermos o que estamos fazendo. E em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, um versículo bastante conhecido, creio, há uma grande instrução da palavra de Deus, uma instrução de sabedoria. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A melhor atitude quando recebemos misericórdia da parte de Deus é buscar responder à altura, se esforçar para responder à altura da misericórdia recebida. Embora não consigamos fazer isso, mas devemos nos esforçar sempre tentando atingir esse alvo. O abandono do pecado é a prova que de fato nos arrependemos do pecado cometido. Não podemos ter apenas boas intenções, emoções, desejo de mudar, a esperança de mudar e a decisão mental simplesmente de mudar. Isso é reprovado por Deus. Atitudes concretas para o abandono do pecado fazem parte da essência do arrependimento. Até que um homem cesse de fazer o mal e abandone os seus pecados, ele não se arrependeu de fato. Até que um homem cesse de fazer o mal e abandone o pecado, ele não se arrependeu de fato dos seus pecados. Algumas perguntas para refletirmos agora e nos colocarmos diante de Deus com toda a verdade e sinceridade. Como anda a nossa luta contra os nossos pecados no processo de santificação? Porque todos nós aqui, todos nós, temos pecados contra os quais lutamos. Todos nós temos essa luta contra o pecado que tenazmente nos assedia. Estamos nos empenhando ou estamos nos rendendo a eles? Quais são os pecados que todos os dias, que tenazmente nos assediam, que nos desviam do alvo, que é adorar a Cristo, servir a Cristo com todo o coração e crescer em santificação? Que pecados são esses? Adultério, prostituição, mentira, roubo, rebelião contra as autoridades. Você pode dizer, pastor, mas eu não adultero. Você lembra qual a interpretação de Cristo sobre adultério no Sermão do Monte? Ouviste que foi dito pelos antigos, não adulterarás. Para eles, a concepção naquela época, do primeiro século, era que somente se houvesse o flagrante, seria então enquadrado como adultério. Mas Cristo é profundo. E Ele mostra que a lei de Deus tem a ver muito mais com o coração. Começa com o coração, para depois ir para o exterior. Eu, porém, vos digo, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, ou seja, a desejar no seu coração, ele já adulterou com ela. Eu pergunto, qual é o teu pecado? É adultério? E isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Prostituição, ela pode ser tanto a questão física quanto também espiritual. E o adultério também. Quantas vezes o Senhor falou, usando os profetas, esse povo está adulterando, se prostituindo com outros deuses, me esquecendo, deixando a mim a fonte das águas. Mentira. Mentira pode ser tanto de usar palavras, quanto uma vida de mentira, em que eu tenho convicções que são até corretas, ortodoxas, mas a minha vida mostra outra coisa. Isso é uma vida mentirosa,
porque eu falo uma coisa, professo uma coisa e faço outra. Roubo. Alguns poderiam dizer, não, pastor, nunca roubei, nunca furtei e tal. Mas pode haver roubo de muitas maneiras. Em relação a Deus, por exemplo, quando roubamos um tempo que deveria ser dele. Quando, por exemplo, deixamos de guardar o dia do Senhor e achamos que é algo de só menos importância. Essa questão de guardar o dia do Senhor, guardar o sábado, é a lei do Antigo Testamento. Nada disso. No Novo Testamento, o povo continuou guardando o dia do Senhor. Embora tenha passado a ser o domingo, por ser o dia em que ele ressuscitou, mas continua valendo guardar o dia do Senhor. Um dia para nos deleitarmos nele, deixar a correria de lado e nos focarmos nele, nos juntarmos com os nossos irmãos, com o seu povo, para adorá-lo e para servi-lo e para crescer no conhecimento dele. Seja qual for o pecado, Jesus, o Salvador e justo juiz, está aqui com graça e com misericórdia, para dizer para você, como disse a mulher, vai e não peques mais. Vamos curvar nossas cabeças nesse instante. A lei e a graça sempre andaram e sempre andarão juntas. A lei de Deus é uma prova de sua graça aos homens. A lei nos ajuda a entender que o nosso Deus é santo, majestoso e que não tem pacto algum com o pecado. Ele não inocenta o culpado, mas ele também tem prazer em exercer misericórdia e graça com o seu povo, até que ele venha consumar a obra de redenção e estabeleça um reino de justiça e de paz em plenitude. Nós o aguardamos em adoração e santificação. Que toda honra, glória, louvor seja ao Deus eterno. Maranata. Enquanto você curva sua cabeça e fecha os seus olhos, eu peço que você se coloque diante de Deus agora com sinceridade e com verdade. Todos nós somos pecadores, dependemos da graça do nosso Deus. Talvez você não seja fruto da acusação de ninguém, como essa mulher foi, mas a nossa consciência nos acusa. Estamos diante de Deus e dele nós não podemos nos esconder. Quais são os pecados que estão te derrotando? Quais são os pecados que têm te dado prazer, um prazer enganoso? Se coloque diante do Senhor. Apresente a Ele esses pecados, por mais que Ele já saiba. Peça a Ele perdão e misericórdia. Por alguns instantes, vamos orar. Pai eterno, Deus soberano, diante de Ti nos colocamos, Pai. Te clamamos por Tua misericórdia e graça nesse momento tão oportuno, Senhor. Em Tua presença, por meio de Cristo, para a Tua glória. Nós recorremos, Senhor, à graça e ao poder que vem da cruz. Te pedimos perdão, Senhor, pelos pecados que temos cometido. E nesse momento, Senhor, nós te pedimos pelos pecados que se tornaram iniquidades, que têm sido repetidos e que não nos esforçamos para abandonar. Senhor, Tu conheces os nossos corações. Nós podemos enganar tantos, ou talvez todos, menos o Senhor. A Tua palavra é viva e eficaz, e ela penetra o nosso interior. E nós te pedimos que a Tua palavra nos sonde, que o Teu Espírito Santo nos sonde o coração, nos faça perceber esses pecados, se porventura ainda não percebemos.
Que o Senhor nos dê tristeza por esses pecados. Nos dê a tristeza segundo Deus, que produz o arrependimento verdadeiro, genuíno, que vai se esforçar, que vai buscar abandonar esses pecados, porque esta é a prova realmente de que o pecado realmente foi abandonado. É deixar de praticá-lo. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Eu te peço misericórdia por mim mesmo, Senhor. Eu te peço misericórdia por minha casa. Eu te peço por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui agora, por suas famílias. Eu te peço misericórdia por toda a nossa igreja. Senhor, incluo também a Igreja de Cristo no Brasil, a Igreja de Cristo no mundo. Senhor, santifica-nos. Senhor, dá-nos um avivamento genuíno para a glória do Teu nome, Senhor, e para a restauração do nosso interior. Que nós tenhamos cada vez mais fome e sede por Ti, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua justiça, pela Tua santa lei. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé, queridos.